Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é assim subdividida no capítulo 1, Problemas em Corinto, no capítulo 2, Revelação pelo Espírito, no 3, Cristão carnais, e a posição de Paulo no capítulo 4. No capítulo 6, a moralidade cristã. No 8, ame a teu irmão. No 9, ame a Deus. No 11, tradições. No 12, dons espirituais. 15, a ressurreição. E no 16, o último capítulo, as instruções finais. Está aí o mapa da cidade de Corinto, que fica ali próximo a Atenas, que é o berço da filosofia, na Grécia. E do lado ali, a sua direita, as 7 igrejas do Apocalipse, e na sua esquerda, Roma, que é de onde Paulo havia partido. Está aí mais uma vez um mapa aí dos tempos de hoje, né? A cidade de Corinto, próximo ali a Éfeso. Lá em cima a gente vai ver os países do leste europeu, a Albânia, a Bulgária. A leste também, à direita ali, o país da Turquia. A ilha de Creta lá embaixo. Então, essa região ali próximo ao mar Mediterrâneo. Referências aí da igreja de Corinto no capítulo 1, problema de partidarismo. No capítulo 5 até o 6, a impureza. No 6 também fala sobre litígio. No capítulo 7, casamento e divórcio. No 8 até o 10, idolatria. No 11 até o 12, a ordem no culto. No 11 também fala desprezo à ceia do Senhor. E no capítulo 12 até o 14, a ignorância sobre os dons. Curiosidades do livro 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo visitou Corinto, uma cidade bem importante no litoral da Grécia, pela primeira vez durante a sua segunda viagem missionária, lá em Atos 18. Se você ainda não estudou o livro de Atos, só voltar aí alguns vídeos para trás que tem nesse mesmo canal o estudo do livro de Atos. Ele permaneceu ali durante 1 ano e meio e, como resultado do seu trabalho, muitos se converteram ao Senhor e começou ali uma igreja. Ele recebeu várias informações sobre eles através da família de Cloe, Estéfanes, Fortunato e Acaico, e por carta. Escreveu várias vezes, incluindo pelo menos uma carta antes de 1 Coríntios. Está ali a referência, 1 Coríntios 5,9. Paulo já havia escrito informações para a igreja antes dessa carta especificamente. Poucos anos depois de deixar a igreja, o apóstolo Paulo ouviu alguns relatos preocupantes sobre a igreja de Corinto. Eles estavam cheios de orgulho e tolerando a imoralidade sexual. Os dons espirituais estavam sendo usados indevidamente e havia um crescente mal-entendido das principais doutrinas cristãs. Lembrando que a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita em maio de 56 depois de Cristo. Está ali a referência em 1 Coríntios 16. A igreja de Corinto estava cheia de divisões. Os crentes de Corinto estavam se dividindo em grupos leais a determinados líderes espirituais e Paulo exortou os crentes de Corinto a permanecerem unidos por causa da devoção a Cristo. Lembrando, meus queridos, que Paulo foi o implantador da igreja. Quando ele saía, chegavam sempre outras pessoas que queriam se aproveitar da fé das pessoas, por isso que ele enviou as suas cartas para poder corrigir e para poder despertar a igreja sobre os maus ensinamentos. Muitos na igreja estavam essencialmente aprovando uma relação imoral, e Paulo ordenou que esse homem fosse expulso da igreja. Leia lá 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, para saber quem que foi. Os crentes em Corinto estavam processando uns aos outros, havia processos judiciais, e Paulo ensinou que seria melhor sofrer uma ofensa do que danificar o testemunho cristão. Paulo deu instruções à igreja de Corinto sobre o casamento e o celibato, no capítulo 7, comida sacrificada aos ídolos, no capítulo 8 e 10, a liberdade cristã, o véu das mulheres para diferenciar as mulheres que são cristãs das que não são, a ceia do Senhor, os dons espirituais e a ressurreição. Corinto estava localizado entre a Grécia continental e Peloponeso, que fica na Caia. Como tal, era uma importante encruzilhada comercial entre a Itália e o lado ocidental do Mediterrâneo e a Ásia. Então, era uma cidade muito bem localizada e por isso havia muitas pessoas, muita circulação de mercadoria, uma cidade muito rica. Um templo para Vênus, que é a deusa do amor e da licenciosidade, foi construído no Acrocorinto,
empregava 1.000 prostitutas, por isso que tinha que se diferenciar as mulheres da igreja das outras mulheres que estavam ali naquela cidade. Muitos homens perderam tudo que tinham adorando a Vênus. Um antigo provérbio: não cabe a todos ir a Corinto. Paulo chegou pela primeira vez em Corinto, em 51 depois de Cristo, estabeleceu uma igreja próspera, ficou cerca de 1 ano e meio, 2 anos, provavelmente retornou durante sua terceira viagem missionária. Todos os mapas mostram que sim, ele voltou lá, mas não teria sido por muito tempo, provavelmente o inverno de 56 depois de Cristo, e ele queria estar de volta a Jerusalém para o Pentecostes em 57 depois de Cristo. Problema da divisão, em 1 Coríntios 1:10, a família de Cloe, que era a família que estava ali na liderança daquela igreja, disse a Paulo que a igreja estava desenvolvendo um espírito partidário, declarando fidelidade a vários pregadores famosos que se aproveitavam da fé das pessoas. Problema da sabedoria humana, seguindo ali no capítulo 1, a questão da divisão tinha uma origem num problema mais fundamental: a exaltação da sabedoria humana, seja a filosofia grega ou a visão judaica do rei conquistador, que é totalmente contrário ao caminho de Deus. Métodos de ensino, no capítulo 2, Paulo fala sobre que Deus escolheu uma mensagem simples que Paulo proclamou de modo direto. Ele não mostrou eloquência retórica, mas simplesmente declarou Cristo e sua crucificação. A sabedoria de Deus, de fato, a salvação de Deus é sábia. O homem separado da revelação, Paulo contrasta o homem natural e o homem espiritual, ali no capítulo 2. No capítulo 3 fala sobre a carnalidade. Paulo repreendeu os sintomas da espiritualidade infantil dos coríntios. Ensinamentos corretivos, também seguindo ali no capítulo 3, Paulo enfatiza a posição inferior dos pregadores. Eles eram meros servidores de Deus. A gente não pode esquecer que às vezes a gente costuma enaltecer demais uma pessoa pela sua posição dentro da igreja, mas todos são servos de Deus. Como o próprio Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o servo. Edifício de Deus, a igreja é o edifício de Deus, composto de Cristo como fundação e aqueles que são trazidos a Cristo como materiais de construção. Aleluia! Sua relação com Deus, Paulo era um administrador de Deus, incumbido de administrar sua preciosa revelação, e no capítulo 4 até o 5 ele fala sobre a relação com eles. Paulo, por evangelizar em Corinto, Paulo se tornou um certo sentido o pai espiritual deles, e eles esperassem que a igreja os imitasse, como ele imitava a Cristo. Demandas judiciais, como já foi falado, ainda que os coríntios aceitassem calmamente a gritante imoralidade em seu meio, eles processavam seus irmãos junto à justiça por danos pessoais sem importância. Imoralidade sexual, os cristãos abusavam de sua liberdade em Cristo, reivindicando o direito de satisfazer seus desejos sexuais como desejassem. Questões sobre o casamento, porque essa imoralidade sexual certamente afeta a questão matrimonial. Os coríntios tinham feito a Paulo diversas perguntas por carta. No capítulo 7 ele começou a respondê-las. Respondendo aos argumentos deles, em Coríntios 8, Paulo citou e refutou argumentos dos coríntios que favoreciam o comer carne dos ídolos. Aí já entra naquela parte da filosofia grega, dos outros costumes. O exemplo de Paulo observou que ele tinha renunciado aos seus direitos a favor do evangelho, fugindo da idolatria. Esse é o ponto crucial do argumento de Paulo: participar da ceia do Senhor une os cristãos a Cristo e a outros cristãos. A liderança, Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem. A ceia do Senhor, um texto muito utilizado nas igrejas até hoje, em 1 Coríntios capítulo 11, os coríntios estavam abusando da ceia do Senhor. As divisões entre eles o levavam a não esperar para partilhar juntos, mas cada um comia o seu próprio alimento logo que possível, nada deixando para os outros. Misericórdia, né? Verdade sobre os dons espirituais. O conteúdo determina a autenticidade dos dons espirituais. Realmente existem. Deus é quem entrega os dons a cada um conforme ele quer. No paganismo, a própria experiência era importante. O que era feito não importava. Em Cristo, o teste de cada dom é a mensagem que ele inspira o seu possuidor a afirmar. Uma vez que todos os diversos dons espirituais tenham a mesma fonte, não deveria haver rivalidade, ciúme ou comparação jactanciosa. Ou seja, quem tem um dom de curar é mais importante que tem revelação, que é mais importante que tem um dom de línguas, mas foi Deus que deu os dons para todos, né? Todos os membros do corpo são necessários porque todos são batizados por um Espírito em um corpo inteiro. Tudo para edificação, em Coríntios 14, a primeira carta de Coríntios capítulo 14, a meta das reuniões cristãs tinham sido sempre a edificação,
o desenvolvimento espiritual dos irmãos, o propósito de falar em línguas. O verdadeiro papel das línguas era servir como sinal para os incrédulos. Em Atos 2, os apóstolos falaram em línguas e pessoas de várias nações tinham se juntado para a festa judia dos Pentecostes e puderam entendê-los, cada um na sua própria língua, ou seja, não era para ter bagunça. Consequências da ressurreição de Cristo. Cristo foi ou não ressuscitado? Se não, a pregação do apóstolo foi em vão, porque acusavam Deus de algo que ele não tinha feito. Se Cristo for ressuscitado, então todos os crentes serão ressuscitados com ele. Aleluia! Várias exortações. Paulo podia juntar muitas coisas num pequeno espaço. As exortações dos versículos 13 e 14 podem ser lidas em segundos, mas exigem um trabalho real para se aplicarem. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um livro muito grande, muito rico, de muitas informações e muitas repreensões e ensinamentos para as igrejas até nos dias de hoje. Que você continue estudando a sua Bíblia, leia com atenção, estude e lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.